Olá, seja bem-vindo ao Ecocidade, o programa que discute meio ambiente e sustentabilidade em São Paulo. Hoje vamos falar de arborização. Só na capital são aproximadamente 650 mil árvores, de centenas de espécies espalhadas por toda a extensão da cidade. Os desafios são muitos, mais áreas verdes, o perigo das quedas de árvores em períodos de chuva e como acelerar o processo de identificação de poda daquelas que estão doentes. Assuntos que vou debater com os meus convidados. Seja bem-vindo, Sérgio Brasolin, biólogo e pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Seja bem-vindo. Um prazer estar aqui na TV Câmara para falar de um tema tão importante. Muito importante para a cidade. E também aqui conosco o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ravena. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui podendo debater isso, um assunto super importante que tem despertado muito debate para o bem e para o mal, mas é um assunto que a gente tem que debater. Então, antes da gente começar esse debate, essa entrevista, queria, secretário, que você fizesse um panorama do cenário das árvores que a gente tem em São Paulo, né? São 650 mil plantadas nas ruas, é isso? A gente tem 650 mil árvores plantadas nas ruas, cadastradas, georreferenciadas no sistema de acompanhamento da prefeitura, e o acompanhamento é feito mensalmente com uma vistoria externa, quer dizer, a prefeitura acompanha o estado das árvores, efetivamente. Só que a primeira e a vistoria é feita de forma exterior, né? Se verifica estado de copa, estado do tronco, se há furo, se não há, se há alguma fratura, algum quebramento na árvore. E a partir dessa vistoria externa, se faz a análise da necessidade de poda radical, ou o que seja necessário para o tratamento daquela árvore. Agora, quais são os fatores que determinam a queda de árvores em tempestades, em épocas de chuvas? Isso é importante também pelas árvores, mas a gente tem aí dois aspectos principais. Um é o estado da árvore. Quer dizer, a gente tem árvores aparentemente sadias e que estão sadias, mas que têm problemas de corte de raiz, ela diminui a estabilidade, podas não feitas corretamente, isso inclina a árvore, muda o centro de gravidade da árvore, e com a chuva aumenta o peso da árvore, aumenta o peso da copa e ela pode cair. A grande parte da queda de árvore em São Paulo hoje se dá por diminuição do tamanho da raiz. Ela não tem sustentação para ficar em pé, então bate o vento e ela cai. Só que a gente tem mais um ponto que a gente precisa levar em conta e a Secretaria está de olho e a gente está fazendo estudos aprofundados. A cidade de São Paulo é uma das pioneiras de que mais se aprofundou nesse estudo, que é o de mudanças climáticas. A gente tem um comitê implantado e a mudança do ciclo de mudança de clima em São Paulo é muito grave. O que tem acontecido é mudança no ritmo dos ventos, mudança no ritmo das chuvas, mudança de temperatura, e tudo isso impacta de uma forma ou de outra o estado da árvore e a possibilidade dela vir a cair ou não. A gente teve um exemplo aqui do lado da Câmara Municipal de uma árvore enorme que tombou depois de uma grande tempestade, né? E ela também se encaixa nesses casos de poda irregular ou alguma coisa assim? Essa se encaixa nas duas hipóteses que eu falei. Essa árvore era muito alta com uma raiz muito pequena. E está num corredor de vento. A gente tinha uma forma do vento ou do ar fluir pela cidade que está se alterando. Então, o que aconteceu naquele dia foi uma mudança brutal no sistema de fluxo de vento e de chuva. Então, a árvore muito grande, com pouco apoio, com pouca raiz, sofrendo um vento que ela durante 30 ou 40 anos não recebeu. Ela caiu e vai cair, né? Então, se a gente prestar atenção hoje para a cidade e olhar onde a gente tem árvores maiores, mais altas, de maior estrutura, a gente tem essas árvores nos corredores de prédios. Se você pegar uma foto aérea de São Paulo, você vai notar que nas áreas com menos altura de construção, você tem árvores com estatura um pouco menor. Por quê? Porque as árvores que estavam lá já caíram.
e são novas árvores que estão lá. Se você for para Jardins, Perdizes e Gianópolis, tem árvores frondosas, enormes. Por quê? Porque os prédios bloquearam o fluxo de vento. E elas ficam E quase elas que continuaram, protegidas elas ali. ficaram protegidas. O que está mudando? Esse ritmo e esse fluxo de mudança climática. E os ventos estão mudando de direção. Né? Mesmo porque, né? Desculpa, pode secretário. falar. Não, mesmo porque a árvore ela tem um ciclo de vida, né? É um ser vivo. Ela nasce, cresce, vive e morre. Um determinado momento ela vai morrer, ela vai cair. Pode ser que ela não caia de uma hora para outra, pode ser que ela vá se desfazendo, mas ela vai morrer, ela vai cair uma hora, ela vai deixar de existir uma hora. E nessas árvores que estão protegidas nesses corredores, o estudo que a subprefeitura fez é que elas estão com o ciclo de vida aumentado. Né? Por quê? Porque elas não sofriam o impacto que elas deveriam sofrer nas áreas onde não havia proteção de paredões. E isso é um problema que a gente tem que encarar e tem que enfrentar, especialmente diante da mudança radical do ciclo climático e a gente deve passar por novas experiências, como os que a gente já passou de ventos fortes, com granizo, com chuva de granizo granulado, com grande velocidade. Isso impacta de forma muito forte as árvores que estão na rua, não só na rua, nos parques, qualquer árvore. É verdade. Sérgio, agora outra mudança radical que a gente tem que ter é na mentalidade da população também, em relação às nossas árvores, né? Em relação ao verde de São Paulo. Porque, como o secretário falou aqui no começo, as árvores dividem opiniões, né? Muitas vezes as pessoas querem muito e outras vezes acabam culpando elas de problemas na cidade, né? Olha, basta vir o verão e começam a cair as árvores, porque é natural, muda as condições climáticas, mais chuvas e mais ventos, né, ventos fortes, que é sintomático. Lá na instituição que eu trabalho, o IPT, o telefone não para de contribuinte, né, vamos dizer assim, da comunidade querendo laudos para remover as árvores. Né? Então, isso é muito sintomático. Né? Isso é muito sério, porque está criando-se na população uma cultura de aversão a esse ser vivo, que é extremamente importante na cidade. Ela que vai dar o conforto térmico para a gente. Quero saber de você quais são os fatores, né? Elas são fundamentais para o nosso conforto na cidade. Né? São sim. Acho que se a gente quer falar em qualidade de vida, tem que falar em arborização urbana. Eles estão ligados. Primeiro, vamos lá, esteticamente, morar numa cidade arborizada, você é muito mais feliz do que numa cidade que não tem arborização. Né? Psicologicamente isso afeta, mas a gente tem também os serviços ambientais, que a gente chama, ou serviços ecossistêmicos. Conforto térmico. É fácil. Vai passear no bairro do Pacaembu, Jardins, e vai no bairro do Tatuapé e vê a diferença. Um bairro bem arborizado como o Pacaembu, você se sente uma sensação térmica melhor. Lá num bairro onde não tem arborização, é muito mais difícil você fazer o seu esporte na rua, etc. Né? Outro aspecto importantíssimo das árvores, qualidade do ar. Né? A árvore, ela retém, como se fosse um filtro, ela retém essas partículas que são suspensas no ar, que causam o quê? Problemas de saúde. Eu não estou falando isso apenas como retórica. As universidades estão provando a importância das árvores associada à questão de doenças respiratórias. Então, também isso é dinheiro que a gente poupa, né? Da saúde, por exemplo. Né? E são esses serviços que as árvores prestam, é isso que a gente tem que valorizar. Não a reportagem que traz, caiu uma árvore e causou estrago, parou o trânsito. Isso acontece em qualquer cidade do mundo. Né? Temos que valorizar esses outros serviços que eu citei agora. Né? Agora a gente daí tem aquelas pessoas que na maior boa vontade querem arborizar a cidade de São Paulo, né? E tomam aí por iniciativa própria, escolhem o tipo de árvore, às vezes frutífera, e plantam ali na rua, perto de casa. O que isso representa para a cidade? Estão ajudando de fato? O que precisa ser feito? Olha, a iniciativa, assim, a vontade, não a iniciativa, a vontade de fazer isso
é maravilhoso e tem que ser valorizado. É maravilhosa, tem que ser valorizada mesmo, né? Só que assim, acho que a gente podia criar aqui uma frase, né? Árvore certa no lugar certo. Nem sempre a população vai saber qual é a espécie certa para aquele local que ele vai plantar, né? Para isso, recorra à prefeitura. Os técnicos da prefeitura da sua cidade, não só São Paulo, da cidade, sabe exatamente qual a árvore certa para aquele local. Sabe até trazer as frutíferas adequadas para passarinho, não é a frutífera para nós, seres humanos, né? Não é pitanga, jabuticaba, também pode ser, mas as frutíferas para os passarinhos, para trazer passarinhos e outros animais, né? Então, essa questão é importantíssima. A pessoa que planta hoje, por exemplo, uma árvore de grande porte num local inadequado, talvez daqui a 40 anos seja a árvore que vai cair e matar uma pessoa. Verdade. Perfeito. Então o contribuinte tem que ter essa consciência. Acho que cabe a gente divulgar e comunicar isso bastante, né? Mas ele pode estar causando um problema não para ele naquele momento, mas talvez para o bisneto dele lá no futuro, né? E para isso, poderia, por exemplo, procurar a secretaria. Com certeza, eu acho que o que é importante disso que a gente está falando, que acabou de dizer, é que sim, tem a árvore certa para o lugar certo, né? Então, você tem que pensar em encosta, em tipo de solo, que tipo de raiz você deve pôr, que tipo de calçada você tem. Então, você precisa desse estudo prévio que a prefeitura tem, e ela é capaz de ajudar a fazer esse plantio, capaz de indicar qual é a árvore própria, capaz até de, dependendo da forma como se montar esse plantio, até de fornecer as mudas próprias para o local, né? Então, é tudo uma questão. É importante, a vontade é importante. Querer uma cidade mais verde, que propicie uma melhor qualidade de vida, como foi falado, que é absolutamente verdadeiro, é importante. A iniciativa é que precisa se adequar àquilo que vai ser melhor para a própria população, não é melhor para a prefeitura, não é melhor para a cidade, é melhor para o cidadão. Então, a vontade é importante, mas a iniciativa tem que ser casada com uma análise técnica, um estudo do local e a indicação do que deve ser plantado. Né? Planejamento, basicamente. É isso aí. Tem muita coisa ainda para a gente falar. Eu vou fazer uma pausa rápida. Daqui a pouco voltamos com mais Ecocidade. Até já. Estamos de volta com a Ecocidade. Hoje o assunto é arborização. Recebo o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ravena, e o Sérgio Brasolim, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Bom, a gente já estava conversando aqui sobre a situação das nossas árvores. Agora, secretário, muitos munícipes reclamam de uma certa morosidade da prefeitura ao reconhecer, no momento de reconhecer e podar as árvores, né? Como é feito esse trabalho em São Paulo? Hoje o primeiro trabalho é o trabalho de ponta para a identificação do que deve ou não deve ser podado das subprefeituras. Então o município vai à subprefeitura e faz a indicação ou faz a queixa com relação a determinado indivíduo arbóreo que, segundo ele, estaria em más condições. A primeira vistoria é da subprefeitura. As subprefeituras têm um agrônomo ou engenheiro florestal que passaram pelo Verde ou que tiveram indicação ou treinamento da Secretaria de Meio Ambiente. Eles fazem a primeira vistoria e verificam se a queixa é fundada ou não. A partir do reconhecimento de que a queixa é fundada ou não, esse pedido, se for considerado ou não, essa árvore efetivamente nós analisamos, ela tem que ser podada, tem que ser manejada, como a gente diz. Isso vai para a Secretaria do Verde, a Secretaria do Verde faz uma nova análise e autoriza ou não essa poda. Então, é demorado? Mas eu acho que a grande reclamação, demora muito para podar. Eu acho que a grande reclamação, assim, é que a gente não faz as podas automaticamente que querem que faça. A gente faz as podas que precisam ser feitas. Em base então, de análise. Se for recomendada a poda será feita, né? É que a gente ainda tem, como a gente falava antes, aquela ideia de que a árvore ame ou deixa, né? Quer dizer, tem gente que ama e tem gente que odeia. Então, tem gente que não quer a árvore. Então,
qualquer trinco, qualquer racha, uma árvore com uma casca mais rugosa, a pessoa acha que aquilo é uma doença, que a árvore vai cair. Não é, é a árvore. É que ela não gosta da árvore mesmo, quer que tire, porque está atrapalhando a entrada do carro, ou a entrada de casa, ou está sujando a frente de casa, ou está sujando a calha, e acha que isso é um motivo para podar. Isso não é motivo de poda. A poda ou radical, que é a retirada da árvore, ou a poda para adequação dos problemas da árvore, só é feita em caso de detecção de estado fitossanitário deficiente da árvore, ou da situação da árvore estar atrapalhando a vida do cidadão, quer dizer, está invadindo a casa, está correndo perigo com a rede elétrica. Então, nessas situações que a gente faz a poda. Fora isso, a árvore vai ser preservada sempre até o limite do necessário. Com certeza. Sérgio, é muito comum que as pessoas procurem o IPT em busca de alguma análise em relação a isso, porque eu sou leiga, é muito fácil chegar e falar, olha, essa árvore está fadada a fracasso. E, na verdade, não é, né? Você, como um biólogo, pode detectar isso, um agrônomo, enfim. Sim, é bastante comum, né? Principalmente no verão, como eu falei, né? É comum, sim. Realmente existem critérios, existe conhecimento aí disponível que ajudam um técnico de uma prefeitura a tomar decisões, né? Existe até tecnologia, né, para você avaliar internamente uma árvore, para saber se essa para diminuir a incerteza na sua avaliação. Temos que ver que árvore é um organismo complexo, vamos chamar de uma estrutura complexa, né? Então tem algumas incertezas que o técnico tem. Por exemplo, o secretário citou a questão, muitas árvores caem também por causa do sistema radicular, das raízes contidas num espaço pequeno. Isso é um problema nosso lá de planejamento lá atrás. Essas árvores foram plantadas, as mais adultas aqui da cidade de São Paulo, 60, 70 anos, 80, né? Foram plantadas em locais onde talvez o canteiro nem foi preparado para recebê-las, né? E, obviamente, nós temos hoje um gigante de pés pequenos, né? E essas árvores caem na cidade. Também é um problema as árvores que estão fragilizadas por fungos, cupins e etc., que hoje é uma situação que São Paulo vive, porque o plantel, né, as árvores da nossa cidade, elas estão numa fase adulta, mas já chegando aí ao seu declínio, à sua morte, né? Aí a prefeitura tem que estar balanceando essa questão de estar plantando árvores até em substituição a essas preventivamente. A palavra que eu acho que a gente tem que fazer é um manejo preventivo, né? Antes que ela caia. Porque a árvore na cidade é uma situação bastante... não é o ambiente dela, né? Ela não vai crescer adequadamente, mas não vamos criar também uma imagem de que qualquer árvore vai ser problema, né? As árvores são umas heroínas. Estão aí 70, 80 anos, não estão bem? Muito, muito bem, obrigado. É verdade. Né? Então, vamos contextualizar isso, né? Não é porque a árvore também é grande que ela precisa ser removida, né? Agora, como trazer a população para esse debate, mas de uma forma responsável? Então, aquelas pessoas que têm a maior boa vontade, querem plantar, ou as pessoas que querem ficar de olho na qualidade da árvore, na estrutura da árvore, como trazer isso de uma maneira responsável? Eu acho que esse é um debate que vale para a árvore, como vale para quase todos os serviços que a prefeitura presta para a cidade, né? Sem o envolvimento da população, fica muito difícil a gente, primeiro, fazer educação ambiental que é necessária, que é isso que nós estamos falando aqui. A pessoa precisa entender que é um ser vivo, mas isso é educação ambiental, né? E a gente precisa envolver a população em todas as áreas de atividade da prefeitura, inclusive no tratamento e no cuidado com as árvores. O que a secretaria pretende fazer e está em planejamento e em implantação é um sistema que permita ao cidadão passar a informação com relação à árvore que está na frente da casa dele, diretamente pelo celular ou pelo computador, para a secretaria, né? E a partir dessa informação gerar uma nova análise, se a análise já tiver sido feita
com relação ao estado fitossanitário da árvore, ou se não tiver sido feito, para que a gente faça. Né? Isso envolve mais um ponto, quer dizer, para que a gente possa dar ao cidadão a possibilidade de ajudar a fiscalizar, ajudar a tomar conta da árvore, que é um bem nosso, né, um bem da cidade, a gente está montando um projeto de trazer para a Secretaria de volta o plantio e o manejo dessas árvores. Né? Então, concentrar e dar as regras e diretrizes para plantio e para manejo, né, para poda e tal. E a partir da implantação desse sistema, a gente tem um sistema de participação efetiva do cidadão na informação quanto ao que ele acha que a árvore tem. Que é isso, tem que ser responsável. Não é porque o cidadão terá acesso ou poderá informar, eu acho que a árvore está com cupim, ou eu acho que a árvore está doente, ou eu acho que a árvore vai cair, que isso vai se transformar numa poda ou numa remoção efetiva. Né? Mas é o fato de envolver o cidadão nessa questão que é tão delicada. A gente só consegue superar os mal entendidos quando todo mundo sabe do que a gente está falando e quando todo mundo participa do que está acontecendo. Com certeza. Telhados e paredes verdes, Sérgio, é uma boa opção para a gente colorir essa cidade, para trazer mais verde para essa cidade? Olha, sem dúvida, a paisagem muda, né? Então a gente tem um ganho de paisagem aí, então estamos falando de valor estético, né, do verde, muito importante, sem dúvida. Telhado verde e parede verde, mas elas estão, na minha perspectiva, elas estão muito associadas a até edificações sustentáveis. Um telhado verde pode diminuir o consumo de ar-condicionado no calor, porque ele diminui a temperatura ambiente dentro do prédio, enfim. O telhado verde e a parede verde não é a solução, no meu modo de ver, não é a solução para a nossa cidade. Ele tem que existir, ele é importante e vai deixar essa cidade mais bela. O que vai resolver mesmo a questão de conforto térmico, retenção de particulado, né, trazer biodiversidade, as aves, etc., né, é árvore. Árvore, eu digo mais, árvore de médio e grande porte. Né? São essas que trazem os grandes benefícios da cidade. Né? Nós vamos ter um problema aí, porque as árvores que foram plantadas no passado, elas hoje estão num local que muitas até dificultam a passagem do pedestre. E nós temos a lei de acessibilidade. Quando eu for tirar essa árvore, eu não vou poder mais plantar uma daquele tamanho. E como funciona essa compensação, né? Pois é, nós vamos ter que discutir isso. E as cidades estão começando a fazer isso. Né? Vamos discutir isso com a rua, com onde o carro passa. Vamos ter que começar a pensar em tirar área de vaga de carro para plantar árvore. E é perfeito, porque eu já tiro a árvore até da fiação elétrica. Né? E aí ela vai porque senão eu vou arbustizar a cidade de São Paulo, porque eu não vou poder plantar mais aquela árvore de grande porte naquela rua maravilhosa que era toda sombreada, vou ter que plantar árvores de pequeno porte, porque eu não posso deixar agora o cadeirante, a pessoa com necessidades especiais, tem os seus direitos e vou ter que respeitá-los. Mas eu também vou ter que brigar, nós vamos ter que brigar com o carro. Né? É uma boa briga. Uma boa briga. Vamos ter que plantar, vamos dizer assim, onde a população menos vai querer. É uma briga, né? É uma briga. Agora, para a gente finalizar, qual que é a importância, então, da gente pensar num plano diretor arbóreo para a cidade? Eu acho que a importância é essa que o Sérgio está falando. A gente tem que começar a repensar o espaço urbano. A cidade cresceu em função não das pessoas, mas dos carros. Né? A cidade cresceu muito em função da mobilidade veicular e não da mobilidade urbana. Cresceu muito em função da verticalização da urbanização e não da arborização. Então, esse debate que já se fez no plano diretor da cidade, que já se fez na lei de uso e ocupação do solo, vai ter que ser feito agora num plano micro, né, de revisão, de substituição e replantio das árvores que já estão na sua senilidade. Então, a gente vai ter que começar
já está mapeado, a subprefeitura já fez um mapeamento de onde é necessário parte desse replantio, onde é necessário o plantio novo, onde não existe árvore, e a gente vai ter que começar a negociar que espaços a árvore vai ocupar. E é essa discussão que passa por esse plano diretor de arborização. Quer dizer, a sociedade vai ter que entender e vai ter que opinar o que é mais importante, a árvore ou o carro. É uma mudança de cultura, né? É uma mudança de paradigma. É isso que é importante. A cidade tem que mudar de paradigma, a gente tem que mudar de situação. Não adianta simplesmente, a cidade é árida, a cidade é ruim, a cidade é inóspita. A gente que transforma ela desse jeito, né? Então a gente tem que discutir, montar um plano diretor de arborização amplo, discutido com a universidade, com os institutos de tecnologia, com o IPT, com a sociedade e montar um plano de substituição e replantio, porque a gente tem áreas enormes da cidade onde não existe mais arborização, né? Não tem árvore, você tem um monte de cimento e azulejo. É verdade. E aí a gente vai ter que plantar também. Retomar esses serviços. Retomar esses serviços, retomar esses espaços. Mas a gente retoma de quem? Do ser humano ou de quem? Ou do quê? Então, é essa questão que tem que ser posta. É isso, né, Sérgio? É um longo trabalho aí. Né? Eu acho que o planejamento é a palavra-chave. Graças a Deus, no plano diretor do ano passado, se estabeleceu a necessidade do Plano Municipal de Arborização Urbana. É a ferramenta legal que o município precisa para desenvolver essa arborização urbana, né? Uhum. A questão é que, assim, um texto de lei, ela fica ali no papel. Tem agora o movimento a ser feito, né? E eu acho que, como o secretário falou, planejar não é só plantar árvores e substituir plantando. A gente tem que trazer a sociedade a discutir, e a academia, e o poder público, e até as empresas, né? Porque as concessionárias de energia elétrica são corresponsáveis na arborização. Temos que trazer eles a discutir como a gente quer a nossa cidade para daqui a 30, 50 anos. Né? Então, é um planejamento muito mais do que simplesmente ver o número de árvores sendo plantadas e crescendo na cidade. Para eu atingir aquela qualidade de vida, eu vou ter que trabalhar muito essa questão do planejamento a curto, médio e longo prazo. Né? Senão vai ficar uma cidade insuportável de se viver. Né? É verdade. Já não é. Gente, o nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a presença de vocês, dizer que nossas portas estão abertas, porque é um assunto que, para muitos programas, né? Com certeza. Obrigada, secretário. Obrigado, quer deixar um contato? A Secretaria do Verde está com as portas abertas. 5187-0000 é o PABX, e todas as unidades da Secretaria estão à disposição da população para atender, para ajudar, para esclarecer dúvidas, para tentar encaminhar qualquer dúvida de quem tenha vontade de ajudar a rearborização São Paulo. A gente pode dar as diretrizes. Legal, obrigada. Muito obrigada, Sérgio. Deixa o seu contato também. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. O IPT, como uma instituição de pesquisa, está muito antenada nesses assuntos de meio ambiente, com muito conhecimento técnico. E o IPT é muito grande, aborda todas as áreas técnicas aí. Eu deixo o site do IPT, que é o www.ipt.br. Né? Vale a pena conhecer essa instituição. Muito obrigada pela presença. O Ecocidade de hoje fica por aqui. Mande uma mensagem, sugira um assunto para a gente discutir. O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo. Informação para a cidadania.